Oi, gente, eu sou a Bia e esse é o BioBia, um espaço para a gente conversar sobre meio ambiente de um jeito simples e descomplicado. No episódio de hoje, eu vou falar com vocês sobre o universo da engenharia ambiental. Sempre que eu falo que eu sou engenheiro ambiental, as pessoas me perguntam, mas o que você faz exatamente? E aí tem muita gente que me imagina no meio do mato, abraçando árvore, ou então de uma forma mais ambientalista, fazendo protesto e tal. Mas na real, eu me considero uma mediadora. Eu preciso ficar ali no meio do caminho entre o desenvolvimento econômico e a preservação dos recursos naturais. E esse equilíbrio, ele não é simples. Então ele envolve tecnologia, ciência e bastante responsabilidade social. A ideia hoje é explicar para vocês a importância dessa profissão, o que a gente estuda, quais áreas que a gente pode trabalhar e também contar um pouco de como surgiu a engenharia ambiental. Então, pega um café, fica comigo e vem ouvir essa história. Bom, vou começar trazendo aqui um pouquinho do contexto histórico, né? A gente sabe que a ação do homem sobre o meio ambiente, ela é muito antiga. E desde muito tempo a gente vem utilizando os recursos naturais para sobreviver. O rápido crescimento da população, especialmente nas cidades, ele tem pressionado os recursos naturais. Ao mesmo tempo, o modelo de desenvolvimento que a gente segue, ele aumenta as desigualdades sociais e ainda gera uma grande quantidade de resíduos tóxicos e materiais que não se degradam facilmente. Se a gente olhar para a história, por milhares de anos, a grande preocupação das sociedades era conquistar territórios. Isso significava poder político e econômico. Mas esse processo, ele trouxe um enorme desequilíbrio social e também ambiental, porque os recursos naturais, eles passaram a ser usados não só para atender as necessidades básicas de sobrevivência, mas também movidos pela ganância de ocupar cada vez mais terras e modificar os ecossistemas. Com a Revolução Industrial, esse impacto cresceu muito. A indústria, ela acelerou a extração de recursos, sempre guiada, pelo lucro imediato, e um exemplo clássico disso é Londres, que ficou muito famosa pela névoa densa causada pela queima de carvão. Em 1952, aconteceu o Grande Nevoeiro de Londres, que foi um episódio gravíssimo de poluição atmosférica que matou milhares de pessoas e deixou centenas de pessoas doentes. Já a partir dos anos 60, grandes desastres ambientais chamaram a atenção do mundo. Um deles foi o vazamento de petróleo em Santa Bárbara, na Califórnia, que aconteceu em 1969. Foram cerca de 15 mil metros cúbicos de petróleo jogados no mar, matando milhares de aves e destruindo a pesca local. Esse acidente ele ajudou a impulsionar o movimento ambientalista nos Estados Unidos, que logo levou à criação do Dia da Terra, que é dia 22 de abril, que inclusive é o dia do meu aniversário, um dia muito importante, tá? E da Agência de Proteção Ambiental e de leis importantes, como a do ar limpo e a das espécies ameaçadas. Então, nesse clima, os movimentos sociais e as organizações internacionais também começaram a se mobilizar. E aí, em 1972, aconteceu a Conferência de Estocolmo, que foi a primeira grande reunião mundial sobre o meio ambiente. Depois, em 87, veio o relatório de Brundtland, que apresentou o conceito de desenvolvimento sustentável, ou seja, atender às necessidades do presente sem comprometer o futuro. E aqui no Brasil, esse processo ele foi acontecendo aos poucos. Desde a década de 30, começaram a surgir normas para controlar o uso dos recursos naturais. Em 1934, por exemplo, foi criado o primeiro Código Florestal, o Código de Águas e também o primeiro Parque Nacional do país. Mais tarde, em 1965, veio o segundo Código Florestal, que declarava as florestas como bens de interesse de toda a população. Em 1981, a gente teve a criação da Política Nacional de Meio Ambiente, trazendo leis e decretos para o uso racional e a conservação dos recursos naturais. E em 88, a Constituição Brasileira deu um passo enorme ao reconhecer no artigo 225 que o meio ambiente é um bem de uso comum de todos
e que cada cidadão tem o dever de protegê-lo para as presentes e futuras gerações. Depois disso, muitas normas vieram para aperfeiçoar o direito ambiental. Mas o que eu trouxe aqui foi só um panorama de como a preocupação com o meio ambiente foi surgindo no mundo, e principalmente no Brasil. Se a gente fosse entrar em todos os detalhes, a gente passaria horas aqui só nesse tema. Agora, já falando especificamente do curso, né, da engenharia ambiental como graduação, o primeiro curso no Brasil surgiu em Unitins, em 1992. E depois disso, em 94, o MEC definiu a estrutura curricular do curso e só no ano de 2000 o CREA reconheceu oficialmente a profissão. Ou seja, é algo muito recente se a gente for parar para pensar. O curso em si, ele exige uma base sólida em matemática, física e química, mas também inclui diversas disciplinas específicas, como hidrologia, geoprocessamento, controle da poluição, gestão ambiental e muita, mas muita legislação. E é essa abordagem integrada que prepara o profissional para lidar com os problemas que envolvem técnica, sociedade e economia ao mesmo tempo. Então, se a gente for parar para pensar mais especificamente o que um engenheiro ambiental faz, a gente pode atuar em diversas áreas. Como eu trabalho em consultoria, a gente acaba fazendo vários tipos de projetos diferentes. Então, a gente pode atuar com gestão de resíduos, tratamento de água e esgoto, licenciamento ambiental, recuperação de áreas degradadas, entre muitas outras coisas. E a gente também pode trabalhar tanto em empresa privada, né, como eu trabalho, quanto em órgãos públicos, ONGs e também em instituições de pesquisa. Para vocês terem noção, a Organização Internacional do Trabalho estima que até 2030, cerca de 20 milhões de novos empregos serão criados no mundo no que eles chamam de economia verde. E no Brasil, um relatório da CNI mostra que o setor cresce em média 5% ao ano, ou seja, lugar para trabalhar é o que não falta. Mas é aquilo, né? Nem tudo são flores. Porque a nossa profissão, ela enfrenta muitos desafios. Então, a gente tem, por exemplo, a pressão para flexibilizar as leis ambientais, as mudanças climáticas, né, que trazem esses eventos extremos cada vez mais frequentes, e também a falta de recurso para implementar soluções em larga escala. Então, é o que eu sempre digo, para lidar com as várias situações do dia a dia, a gente precisa, além da parte técnica, saber liderar, ter comunicação clara, saber negociar e possuir visão de longo prazo, para que aí sim a gente consiga aos poucos ir fazendo essas mudanças necessárias. Um exemplo que eu posso aqui trazer para vocês, né, dessa questão de comunicação, negociação, visão de longo prazo, é às vezes a gente pegar uma empresa que aí a hora que a gente entra na empresa tá aquela loucura. Ai, tem um monte de coisa errada e precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, isso aqui não tá certo. Então, como que a gente vai lidar com isso, né? A gente não consegue chegar na empresa num dia e no outro dia tá tudo certo. A gente chega lá, vê tudo que tá errado e fala, ó, vocês têm que fazer isso, 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 isso. Passou uma semana, tá tudo pronto. Não é assim que funciona. Então, a gente tem que fazer um trabalho contínuo com essa empresa, com os gestores, com os colaboradores, né, o pessoal de chão de fábrica, quem tá ali no dia a dia da produção. Então, a gente brinca que às vezes a gente chega lá, então a gente vai começar a apagar fogo. Então, a gente vai fazer as coisas com mais prioridade, o que tiver mais errado, digamos assim, e aí aos poucos a gente vai conseguindo resolver os outros problemas, resolver as outras questões, porque a gente precisa, primeiramente, mudar a cultura da empresa. Então, se a gente chega na empresa e o funcionário, ele sempre acostumou a deixar a luz acesa, ele sempre acostumou a deixar a mangueira ligada, a jogar o lixo no lugar errado, não é do dia para a noite que a gente vai conseguir mostrar e ensinar para esse colaborador a importância da gente desligar a água, desligar a energia, jogar o lixo no local correto. Às vezes o pessoal tem muita dificuldade de saber onde jogar o lixo correto. Pô, isso aqui é uma lata de tinta. Então, lata é metal, mas tinta, será que eu tenho que jogar no resíduo perigoso? Ou será que eu posso jogar no metal mesmo? Será que é reciclável? Será que não é?
Então a gente tem que fazer esse trabalho, né, dentro das empresas, tanto com os gestores quanto com os colaboradores, para a gente poder ensinar isso para eles também, né? Eu acho que vem muito dessa questão da educação ambiental. Eu vejo muito pouco as escolas terem esse tipo de iniciativa. Hoje em dia acabo vendo mais, claro, mas a gente ainda tem uma dificuldade muito grande nessa parte. Então a gente tem que começar por baixo, a gente tem que conseguir lidar com isso, conseguir mostrar para eles a forma correta, e aí a gente precisa dessa comunicação clara, a gente precisa saber liderar, saber negociar com esse cliente, com esse colaborador, com esse gestor e ter essa visão de longo prazo, que não dá pra gente chegar lá e fazer tudo do dia pra noite. Então a gente precisa ter um plano de ação para que a gente consiga realmente mudar, né, a cultura daquela empresa e aí sim a gente conseguir começar a fazer tudo da forma correta. Agora, já mudando um pouquinho de assunto, queria que vocês pensassem aí na casa de vocês, quantos desastres ambientais vocês já ouviram falar? Assim, quando fala, ai, desastre ambiental, o que que vem na sua cabeça? Qual que é o primeiro que vem na sua cabeça? Deixa aqui nos comentários para eu saber o que que vocês estão pensando. Para mim, quando falo em desastre ambiental, vem três coisas na minha cabeça, três desastres assim que me marcaram muito. Um deles é o rompimento da barragem, né, lá em Mariana, Brumadinho. O outro, né, que é mais recente, foi a questão das enchentes lá no Rio Grande do Sul, que me marcou bastante também. E o outro, que foi um que aconteceu muito próximo de mim, foi o que aconteceu aqui em Capitólio. Eu não sei para quem ouviu o episódio passado, eu sou de Capitólio. E acho que foi em 2022 a gente teve um desastre, né, ambiental, onde uma rocha se desprendeu lá dos canyons e caiu em cima de uma lancha e acabou matando 10 pessoas. Eu tava em Capitólio no dia que aconteceu isso e foi um dia muito triste, assim, foi, sabe, a cidade assim toda vazia, um clima horroroso, parecendo aquela cena de faroeste que passa até os fenos rolando, assim. Tava muito triste, muito triste. E eu queria falar um pouquinho sobre esse acidente em específico, que foi o que, né, é o mais próximo de mim. Então, esse tombamento de blocos que aconteceu, ele é um processo natural, ele é um processo recorrente. A gente não consegue saber a hora exata que esse tipo de coisa vai acontecer, mas a gente consegue prevenir, né? Eu acho que o importante aqui é isso. Esse acidente ele aconteceu no dia 8 de janeiro. E como eu tava aqui em Capitólio, aqui final do ano sempre chove muito. Então ali desde o Natal, mais ou menos, estava chovendo quase todo dia. E a gente tinha, né, alerta da Defesa Civil por conta de tromba d'água, que aqui também tem bastante. E a gente também, por meio de algumas tecnologias, né, a gente consegue constatar se uma rocha como aquela que caiu, se ela está se movimentando ou se ela tem risco de se movimentar. Essas tecnologias, elas já estão disponíveis, elas são consolidadas, né, no mercado para a prática do monitoramento geotécnico. Então, o acidente, ele não poderia ter sido evitado, mas o desastre sim. Então, a definição de desastre, ele implica na ocorrência de um fenômeno natural que causa dano a pessoas. Se aquela região ela tivesse sido objeto de um estudo de mapeamento de riscos, seria possível a gente determinar, né, antecipadamente se havia risco de desabamento iminente. E aí a gente poderia determinar se era um risco alto, se era um risco médio, se era um risco baixo. E essa avaliação ela deveria ser usada como base para gerenciar a presença humana naquela área. Então, mesmo que o bloco caísse, aquelas pessoas elas não estariam ali. Então, o fenômeno natural ele vai acontecer, ele vai ocorrer, mas ele vai ser apenas parte da evolução da paisagem. E isso acontece, gente, há bilhões de anos. Só que se a gente tivesse o monitoramento, a gente não teria um desastre. Então, somente depois de tudo isso que os estudos foram feitos. Mas, infelizmente, as vidas perdidas, elas não voltam. Assim como os outros desastres, né, que eu falei com vocês aqui. Então, isso aí é muito complicado. Então, tudo isso, né, que eu tô falando com vocês,
mostra que a engenharia ambiental, ela não serve só para a gente reagir a esses desastres, né? Mas para a gente prevenir esses problemas e para a gente criar soluções. Hoje, como eu falei, já existem diversas tecnologias. Então, a gente tem aí sensores remotos, drones, imagens de satélite e até mesmo a inteligência artificial que estão sendo usados para monitorar florestas, para prevenir inundações, otimizar sistema de tratamento de água, entre tantas outras coisas que a gente pode fazer utilizando dessas tecnologias. Então, o engenheiro ambiental, ele é um elo essencial entre ciência, tecnologia, economia e sociedade. O papel dele, né, do engenheiro ambiental, é garantir que o desenvolvimento ele seja possível, mas que também seja um desenvolvimento sustentável. É um desafio muito grande, é um desafio que exige competência técnica, responsabilidade ética e compromisso com as próximas gerações. Porque no fim das contas, cuidar do meio ambiente não é só tarefa do engenheiro ambiental, é uma responsabilidade de todos nós. Bom, e assim termina o nosso segundo episódio do Biobia. Eu sei que o finalzinho ali ficou um pouquinho mais pesado, mais carregado, mas eu achei que era importante trazer isso para vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. Se curtiu, não esquece de seguir o podcast para não perder os próximos episódios e compartilha com aquela pessoa que também se interessa por meio ambiente ou que está começando nessa jornada. E no próximo episódio eu vou trazer uma amiga minha, a Raíssa. A Raíssa ela é engenheira ambiental, ela estudou comigo, atualmente ela está fazendo um mestrado. E a gente vai bater um papo com a seguinte pergunta: a ideologia político-partidária pode influenciar a percepção das pessoas sobre o meio ambiente? Se você já tem uma noção aí, se você já pensou em alguma coisa, conta aqui nos comentários também que a gente pode discutir o que vocês falarem no próximo episódio. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Um abraço da Bia.